Meus irmãos, a paz do Senhor. Diga assim: Daniel, Samuel. Não fala com o crente, pelo amor de Deus. Vai lá. Daniel, Samuel, vai em paz. Que o Senhor guarde suas vidas. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus pela vida deles. Graças a Deus. Tome a sua Bíblia, por favor, querido. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo conhecidíssimo, de número 16. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 16, e o verso de número 14 até o verso de número 18. Todos os que encontraram com sinal poderiam dizer amém. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quantos podem dizer graças a Deus? Estejam assentados, por favor, os que podem. Os que não podem, permaneçam em pé comigo. Deus abençoe os irmãos. Estou muito feliz em poder vir cooperar com esta igreja. Esta semana é uma semana muito puxada. Ainda agora, sábado e domingo, estive com o Daniel Samuel na Bahia. De lá já fui ao interior de São Paulo e cheguei aqui com os irmãos. E até aqui nos ajudou o Senhor. Feliz por conhecer este ministério. E a minha oração é que continue abundantes no Senhor, sempre fervorosos, sempre prontos em fazer o melhor para Deus, na excelência do seu reino. Estou entre amigos, estou entre a família de Deus, e é um prazer conhecer o pastor Ruth, uma alegria conhecer o bispo Zezinho, é isso? Sabe, o Samuel, ele é um figura. Toda vez que ele me encontra, ele me dá uma camiseta. Eu tenho mais ou menos umas 30. E quando a camiseta passou, eu vi um olhinho no bicho, brilhou. Vai ser bem pra ele. Vai ser pra ele. Tá bom? Eu vou deixar com o senhor. Eu cheguei no aeroporto com a camiseta do Samuel, Daniel Samuel. Pessoa querida ali. Tá vendo, pastor? O senhor recebeu a bênção. Chegou, né? Coisa boa. Beleza. Ao pastor Jeremias, o senhor, e está aí auxiliando os cantores, ao pastor William Santos, pelo carinho, pela amizade, aos demais companheiros. Esqueça o seu nome. Leandro. Pastor também, Leandro? Pastor Leandro. Vocês são muito humildes, vocês não falam nada. Ao pastor Leandro, aos demais companheiros, pastores que me antecederam, irmãos, amigos, conhecidos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Por favor, eu quero pedir a gentileza que você mantenha a Bíblia aberta no texto que nós lemos. E vamos a uma palavra bíblica e revelada para os irmãos. Mantenha a Bíblia aberta
o Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos escreveu, capítulo de número 16, e destacando os versículos de 14 a 18. Levante o seu rosto e ouça-me, por favor. Glória a Deus. Deus seja louvado por este congresso de missões, e que tudo que foi pregado e ministrado aqui possa permanecer vivo na mente e no coração dos irmãos, e que haja uma prática, que haja um resultado vivo daquilo que é a responsabilidade de nós como igreja. Então me ouça, para que eu possa de alguma forma somar com os meus companheiros que aqui já ministraram. Quando você olha para a humanidade, eu vou resumir e reduzir a sociedade como um todo, existem três pilares, preste atenção nisso. Existem três pilares que sustentam uma sociedade. Primeiro, a família. Segundo, a educação. Terceiro, a igreja. Primeiro, a família. Segundo, a educação. Terceiro, a igreja. Esses três pilares sustentam a sociedade. Quando nós falamos do primeiro pilar, por exemplo, família, querendo ou não, nós temos uma mistura de sentimentos. E uma grande parte destes sentimentos é a tristeza por saber o que virou a família. É a tristeza por saber o que a família está se tornando, com a inversão dos seus valores e com a inserção da mão de Satanás em perverter, em destruir, em simplesmente confundir aquilo que foi criado para ser bom, para ser santo, para ser sagrado. Quando nós falamos em família, nós temos a memória, nós trazemos a memória e temos a lembrança de tudo aquilo que está lutando contra a família. Casamentos que não se sustentam mais por tanto tempo. Vidas que juram diante do altar do sacerdote viver juntos para sempre, simplesmente por pouca coisa, quase sempre pelo espírito de individualidade. A pessoa pensa só nele, não quer saber se os filhos vão sofrer, não quer saber se a família vai sofrer, não quer saber se a sociedade vai sofrer. Não, ele pensou nele, ele abandona tudo e vai embora. Quando você fala em família, a gente fala de filhos desmotivados, sem referência, sem expectativa. A gente fala de meninos e meninas que crescem não acreditando mais no lar, porque os seus pais não estão dando o exemplo do lar. Quando você fala do pilar da família, nós vemos a avalanche de Satanás contra ela e a inversão dos valores, à medida que a bandeira do terceiro sexo se ergue. Terceiro sexo entre aspas, porque Deus não formou o terceiro sexo. O Senhor fez macho e fêmea, e macho e fêmea os criou. Mas na insistência dessa desgraça, esse desvirtuar do caráter, essa manifestação maligna da junção do mesmo sexo e da criação de um indivíduo entre eles, está destruindo ainda mais a família. Espírito da lascívia, da prostituição, da vaidade, espírito da aparência pessoal, da manipulação do corpo, da vaidade. E nós vemos a família cada vez mais definhando. A célula máter da sociedade, onde indivíduos deveriam ser gerados para o bem, estão sendo gerados e marginalizados dentro da sua própria casa. Então eu estou falando de um pilar que está à beira de uma ruína, e isto é preocupante para nós. Primeiro pilar, a família está com muitos problemas. O segundo pilar é o pilar da educação, que sustenta a família, porque por intermédio da educação você forma indivíduos pensantes, indivíduos inteligentes, que através do conhecimento recebem o poder de escolha e tem uma condição melhorada de decidir sobre o certo e o errado. Não é uma regra, não é uma lei, mas tende a contribuir. Mas nós temos uma educação também fragilizada. Nós temos profissionais mal pagos, desmotivados, incapacitados, não reciclados. Nós temos pessoas que também vêm de uma família problemática, e aí ele entra no seu local de trabalho e encontra um filho que vem de uma família problemática. Encontra-se os dois abismos de problema, e temos muitas vezes uma profissional cansada, estressada, e boa parte do dia os nossos filhos passam nas mãos desses profissionais que, desmotivados e agora nessa onda de ameaça, de violência, de
algo terrível. A gente assiste alunos enfrentando professores, ferindo professores, maltratando professores, ameaçando e matando professores. Então nós temos um indivíduo desprotegido, desmotivado, de uma família problemática, com alunos de famílias problemáticas. Então nós temos uma falta de motivação, uma falta de esperança na educação da vida. Aquele que não pode pagar um pouquinho mais para dar uma educação paga em particular, porque daí você pode exigir e cobrar. Tem aí a tristeza de ter os seus filhos expostos a uma educação pública, aonde entre os 12 e os 16 anos, tudo que ele aprende é fumar uma maconha, é fumar um crack, é conhecer uma cocaína, porque o único companheiro dele é o traficante que espera. E se ele sai de casa sem uma base de família que o sustente até a escola, lá na escola o traficante vai sustentá-lo. E aí a gente perde através da família e através da educação. E isto, meus irmãos, não estão longe da igreja, não. Porque nós também temos muitas famílias problemáticas dentro da igreja, que pensa que filho é tratado no grito, que pensa que filho é tratado na pressão, que é tratado na ameaça, que é tratado no esporro, que é tratado muitas vezes no silêncio. Filho e filhas precisando de ajuda de um diálogo. Pai e mãe que não sabe nem conversar com seus filhos e não pede ajuda. Então nós temos muitas vezes, quando você ouve as reportagens de presos, de traficantes, de gente dominada pelo tráfico, quando o repórter entrevista: como é o seu nome? Dá lá o nome, Daniel. Como é o seu nome? Oséias. Como é o seu nome? Ezequiel. Como é o seu nome? Davi. Como é o seu nome? Josué. 87% dos encarcerados são filhos de famílias crentes. Crentes que cresceram arrastados na instituição, mas nunca conheceram o amor de Deus, porque as pessoas estão confundindo as coisas. Tem gente que pensa que ir à instituição que se manifesta num templo é a mesma coisa que tocar o coração de Deus, e é completamente diferente. Uma coisa é você fazer parte da instituição, outra coisa é você tocar a Deus com a sua vida e deixar que Ele mude completamente o seu caráter. Muitas crianças foram arrastadas e obrigadas e constrangidas para dentro da instituição, mas dentro de suas casas eles nunca viram de fato o amor de Deus e a misericórdia de Deus lá. E depois pega toda essa confusão e joga para cima dos pastores e diz: pastor, resolva o problema do meu filho. E muitas vezes o problema desse filho é mais antigo e mais sério do que pode imaginar. Então nós temos uma família problemática. Nós temos uma educação que não está conseguindo recuperar, não está conseguindo formar indivíduos. E em terceiro lugar, nós temos um pilar da esperança, que surge o pilar da igreja. E a igreja não pode falhar. O que é que sustenta uma igreja? Para que de fato as pessoas possam acreditar nela, para que de fato as pessoas possam esperar nela. Eu li agora recentemente uma entrevista rápida na revista, eu não me lembro ao certo se foi na revista Época ou se foi na revista Isto É, e quero que os irmãos me escutem, por favor. Eu percebo que a multidão depois dos cantores diminuiu, não tem problema, mas quem veio para a palavra fica, porque é mais ou menos assim que funciona mesmo. Então vamos lá. Agora, eu li uma entrevista do Papa Bento XVI e perguntaram assim para o Papa Bento XVI: o senhor sabia que no Brasil existem quase 38 milhões de evangélicos? Aí o Papa disse assim: sim, eu sei disso. E o repórter perguntou: isto não preocupa o senhor? E o Papa Bento XVI disse: de forma alguma, isto não me preocupa de forma alguma. Aí o repórter perguntou: por que isso não lhe preocupa? Porque o Papa respondendo: porque Jesus disse que uma casa dividida não prospera. Eles não vão muito longe, eles brigam demais. Eles brigam demais. Eles não se entendem. Eles têm constantes aflitos e confrontos entre si para ver quem deles é melhor entre eles. E o Papa disse: uma casa dividida não prospera. Pois então eu quero dar uma notícia aos irmãos. Aquele repórter, naturalmente, ele citava aquilo sem condições de responder. As instituições podem estar em constante guerras, batalhas e disputas, mas a igreja de Jesus, ela permanece fiel na esperança de ver o seu Senhor outra vez.
Muita gente olha para a instituição e a confunde com a igreja. Muita gente olha para a instituição dos homens e confunde a instituição dos homens com o que a igreja é. Então muitos dizem assim: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é bem verdade, sim, senhores, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas o amor da noiva nunca terminará. O amor da igreja nunca acabará. A esperança da igreja nunca cessará. A igreja sempre terá a sua cabeça banhada em óleo. As vestes da igreja sempre serão brancas como a branca neve, como a branca lã. Na mão da noiva sempre vai haver uma lamparina acesa, fumegando com reserva de óleo. E nos lábios da igreja sempre vai haver um cântico: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos aqui fazem parte da igreja de Jesus? Levante a mão e glorifique o Senhor. As instituições brigam, mas a igreja, ela permanece fiel ao seu Senhor. A noiva permanece fiel ao seu Senhor. O que está por trás da igreja que a faz merecedora de atenção, do mundo que geme, da família que está perdida, da educação que está desvalorizada? O que há por trás da igreja? Em primeiro lugar, olha o verso de número 14, por favor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Diga comigo: ressuscitado. Diga: ressuscitado. O que há por trás da igreja missionária que a faz merecedora da atenção das famílias, que a faz merecedora da atenção daqueles que precisam de socorro de Deus, é que por trás da igreja missionária, ela está sustentada pelo poder do Jesus ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. Você não, irmão, o Daniel e Samuel são meus amigos, mas você não veio aqui por causa deles. Pastor Benhu deu umas 2 ou 3 ou 4 ou 5 passadinhas pelos Gideões, mas você não veio aqui por causa dessa cabeça chata. Você só está aqui esta noite porque o Deus desta igreja vive, porque o Deus desta igreja triunfou sobre a morte, sobre o inferno, e está ressuscitado dos mortos e assentado à direita de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia! Por que a igreja, ela funciona? Porque ela não é sustentada por um Deus morto, ela não é sustentada por um Deus humano, terreno e caído, mas o Deus que sustenta esta igreja, ele caminha no coração de cada crente, ele dá os seus passos na glória da igreja, ele é entronizado entre os seus santos, entre o seu povo. A esperança para este mundo está na igreja, porque o Deus desta igreja vive. Você só frequenta esta casa porque quando você entra aqui, você tem uma esperança. A esperança de que Jesus, ele é poderoso na sua ressuscitação. Quando você entra aqui, você já entra dando de cara e de dedo na cara de Satanás e dizendo: não brinque comigo, porque o que vai na minha frente é um Deus vivo, é um Deus ressuscitado, é um Deus em poder, é um Deus em glória. Você tem a certeza de que Satanás precisa se calar debaixo dos pés dele. Ele não tem nada a ver com isso. E a igreja vence, ela triunfa pelo poder de Jesus.
Jesus ressuscitado. Quantos podem glorificar Jesus ressuscitado? Você sente a presença de Jesus aqui? Ou teu Deus é morto? Teu Deus é morto ou teu Deus é vivo? Se você acredita num Deus vivo, então se prepare, porque Ele caminha, Ele costuma fazer coisas incríveis no meio do povo que Ele adora. Por que você não pode se envergonhar da igreja? Porque o Deus desta igreja é vivo. Não tenha medo de dizer aos seus vizinhos, não tenha medo de dizer aos seus parentes, não tenha medo de erguer a bandeira desta igreja. Ande de cabeça erguida, não de cabeça abaixada. Não ande aí sobrecarregado, como quem carrega um Deus morto sobre os ombros, mas ande de cabeça erguida, como quem é conduzido pela mão de um Deus vivo, de poder e de graça. E não se envergonhe dele, porque a esperança pelo Jesus ressuscitado. O que é que está por trás da igreja missionária que a sustenta? Em segundo lugar, olha o verso de número 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que está por trás da igreja missionária que a sustenta? O poder do evangelho. E todas as vezes que a igreja se esquecer do poder do evangelho, ela estará fadada à ruína. Irmãos, cantar é bom, cantar nos alegra, mas é a palavra que nos edifica. É a palavra que nos edifica, é a palavra que nos dá fé. A única fonte original de fé, poder e avivamento é a palavra. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10 e no verso de número 17, ele diz assim: que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando uma pessoa diz: eu não tenho fé para isso, eu não tenho fé para experimentar aquilo, essa pessoa está dizendo: eu não conheço a palavra para desfrutar do benefício que me espera. E quando Paulo escreve dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, lá adiante a gente encontra mais outra expressão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e no verso de número 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, aquele que se achega a Deus, meu Deus, nessa hora tudo acaba. Aquele que se achega a Deus, aquele que se aproximar de Deus, tem que acreditar que Deus existe pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim comigo: fé pela palavra. Diga: a palavra é o verbo. Diga: entendi, pastor. Diga: entendi, pastor. Diga: se a palavra é o verbo. Diga: João disse que o verbo é Jesus. Você pegou? Sem fé, sem Jesus, é impossível se aproximar do Pai para agradar-lhe. Quando alguém diz: eu não tenho fé para viver tal milagre, essa pessoa está dizendo: estou com problemas com Jesus. E não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não acontece. Sem Jesus não vai. Sem Jesus não vem. Sem Jesus não vai. Sem Jesus não flui. Sem Jesus não aparece. Sem Jesus não produz. Sem Jesus não opera. Sem Jesus a gente não chega. E a gente precisa da sua palavra. E quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais nós nos enchemos do verbo. E quanto mais nos enchemos do verbo, mais nos enchemos de Jesus. E quanto mais nos enchemos de Jesus, mais nós nos aproximamos de Deus. Sabe o que é que está por trás da igreja que a sustenta? É o poder do evangelho. É o poder do evangelho. Não aceite uma palavra descaracterizada do evangelho. Não aceite mais a injeção de linguiça, a autopromoção, a contagem de história e argumentação individual, pessoal, de gente que não tem mais compromisso com a leitura e com a revelação bíblica. Tem muita gente
por aí, meus irmãos, que eles leem um versículo isolado, sem pé nem cabeça, aí vai pegar fundamento em filósofo do mundo, vai pegar fundamento em psicologia de Augusto Cury, vai pegar a história de gente que não tem compromisso. Dá a impressão que a Bíblia não consegue se explicar. Estão precisando de Augusto Cury para falar de caráter. A Bíblia não precisa do secular para ser explicada. A Bíblia, ela só por ela é suficiente. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. O dia que a Bíblia precisar de um livro secular para se auto-explicar, ela perdeu seu poder. Ela não serve mais, ela não presta mais. Mas a Bíblia não depende de comentarista desse mundo. Ela mesmo diz: o poder do Evangelho é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é o poder da palavra. O caminho está ali. Quantos estão entendendo? Esta igreja só se sustenta porque o Deus dela é ressuscitado e vivo, e por trás dela está o poder do Evangelho. O que está por trás de uma igreja missionária que a faz se tornar a esperança dos necessitados. Olha o verso de número 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo. Diga comigo: todo o mundo. Outra vez: todo o mundo. Em terceiro lugar, por trás da igreja missionária está a visão do Deus da igreja. A visão. E quem não faz parte da visão do Deus da igreja, ele não cresce, ele é raquítico, ele é deficiente espiritual, ele não consegue ver. Tem gente, irmão, que é tão tapado, que diz: aquele não é missão,